Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha nos instruir de acordo com a vontade dele. Ele venha nos dar o pão nosso agora. O pão para você, o pão para mim, o nosso pão de cada dia. E esse pão nosso inclui saúde física e a saúde espiritual, que é a mais importante. Porque a saúde espiritual garante a saúde física, mas a saúde física não garante a saúde espiritual. Então, que o Espírito Santo venha dar-nos como pão nosso do dia de hoje, quinta-feira, ele venha dar a saúde espiritual para todos quantos participam desta transmissão. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós falamos ontem sobre o pão nosso de cada dia, né? A oração, que não são apenas palavras, mas são expressões de tudo que nós precisamos de Deus, segurança, o pão nosso de cada dia, o pão físico, o pão espiritual. Nós precisamos de tranquilidade, nós precisamos de paz, nós precisamos de, enfim, tudo que nós precisamos está dentro da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é completa. É tão forte isso que eu todo santo dia faço a minha oração, tanto pela manhã como pela noite. Eu oro o Pai Nosso. Não repito palavras tão pura e simplesmente. Eu não faço uma reza, eu faço uma oração. Reza é você falar palavras, repetir palavras igual papagaio. Mas oração não. Oração é você apresentar a Deus a sua dependência dele. Isso se chama fé e confiança. Você tem fé para entrar na presença de Deus e confiança que Ele está ouvindo a sua oração, Ele está atendendo às suas necessidades. Eu tenho certeza que é isso que vai acontecer conosco. Você vai ser, digamos, alimentado pela palavra de Deus. Veja só, na oração do Pai Nosso, qual é a primeira palavra? Qual é a primeira palavra que a gente fala, que Jesus nos ensinou? Pai. Pai nosso que estás nos céus. Pai. E quem se dirige ao Pai? Os filhos. Então, quando nós assumimos a fé, a crença de que Ele é o nosso Pai no Senhor Jesus, isto é, primeiro foi Jesus. Jesus é o primogênito. Jesus, ou melhor, ele foi o unigênito, o único filho de Deus. Deus só tinha um filho, só tinha um, que era Jesus. Ele é chamado de unigênito. Mas depois, ele é chamado de primogênito. Lá em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que quer dizer o único filho. O único filho que Deus tinha era Jesus. Ele era unigênito, único. Então, para que todos os que nele creem
não pereçam, mas tenham a vida eterna. A vida eterna é estendida para os que creem no Senhor Jesus. Quando a pessoa crê no Senhor Jesus, não importa o que ela fez de errado, não importa se ela era boazinha ou se era mazinha, não importa, não interessa o que ela fez de errado. O que importa é o seguinte, ela crê no Senhor Jesus, e isso é fé. Ela toma essa iniciativa, eu creio em Jesus, mas não é só da boca para fora, não, porque Deus sabe que se a gente fala da boca para fora ou da boca para dentro, Deus sabe tudo. Então ele diz, todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, os que creem no Senhor Jesus Cristo, creem e se mantêm nessa crença, quer dizer, nessa dependência de Deus, nessa fé, a fé e a dependência de Deus, então também são filhos de Deus. E como filhos, imagine, quem é Jesus agora? Jesus já não é mais o unigênito de Deus, o único filho de Deus, não. Agora ele deixou de ser unigênito para ser primogênito, o primeiro filho, o dízimo. Você entende agora melhor? O dízimo. Quando nós devolvemos os dízimos, os primeiros 10%, quando nós devolvemos a Deus, nós estamos dizendo, olha, Senhor, eu reconheço que Tu és o meu Senhor, e o Senhor me deu, eu, servo, me deu 100. Então, aqui estão as primícias do que o Senhor me deu, que foram 100. Agora está aqui os meus primeiros 10. Não é simplesmente qualquer 10%, não. Tem que ser os primeiros. Se não for os primeiros, não vale. Se você pegar 100, você ganhou 100 reais, Deus lhe deu 100 reais e você gasta os primeiros 10 reais consigo e pega os 90%, os 90 reais e leva na casa de Deus, você está mostrando que é infiel, que não crê em Deus, que não obedece a sua palavra. Você está dando o resto, mesmo que o resto seja mais do que as primícias. Mas ele quer as primícias. Jesus foi as primícias de Deus para a minha salvação. Mas ele me ganhou, então ele me fez filho dele. Então Jesus deixou de ser o único filho, o unigênito, para ser o primogênito, quer dizer, o primeiro, o filho que vai assumir a casa do Pai por toda a eternidade. Então, você tem que saber disso para saber a sua situação, a sua posição diante de Deus, diante do Altíssimo. Quem você é? Se você é filho, filha, então você sabe quando diz assim, Pai, meu Pai, Pai nosso que estás no céu. Não Pai apenas meu, mas Pai de todos os que têm a fé, os que creem no Senhor Jesus Cristo. E é tão forte isso, meus amigos, que diz o texto sagrado que todos, diz aqui, mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam Jesus, creram em Jesus, e eu vou explicar o que é crer em Deus novamente, mas eu vou explicar. A todos quantos o receberam ou creram nele, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se você, na oração do Pai Nosso, você faz a oração consciente, não uma reza, simplesmente, mas você ora mesmo, ó meu Pai que está nos céus. Então, você tem consciência de que é filho. E aí, sendo filho, você tem o poder de ter sido feito filho de Deus, filha de Deus. Está aqui, poder. Ser filho de Deus é ter o poder de Deus, não o poder desse mundo, não o poder do dinheiro, da posição social, não, mas o poder de ser da família, pertencer à família de Deus, a família de Deus, cujo primogênito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o primeiro. Por isso, em Jesus, nós somos feitos filhos de Deus, através de Jesus, que morreu, deu a vida dele para ganhar a minha alma, para ganhar a sua alma, para ganhar a nossa alma, e ser também, fazer de nós irmãos de Jesus. Isso é muito glorioso, muito bacana. Aí ele diz assim, olha só que bacana. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Agora, o que é crer em Jesus? O que significa crer em Jesus? O que significa receber Jesus como seu Senhor e Salvador? O que significa isso? Significa aliança com Deus, aliança com o Pai, casamento, matrimônio com o Pai. Isso mesmo. Isaías, o profeta Isaías, fala que Deus é o nosso marido, o marido da igreja, da noiva do nosso Senhor Jesus, que é a igreja. Então, quando nós acreditamos numa pessoa, a gente é capaz de se entregar para essa pessoa, a gente é capaz de fazer sacrifícios por essa pessoa, mas limitados, sacrifícios limitados. Mas não garantimos que a nossa vida pertence àquela pessoa. Por quê? Porque nós apenas acreditamos nela. Acreditamos. Que é o que acontece muito hoje em dia. As pessoas casam acreditando uma na outra. E então querem ver aquele glamour da festa de casamento, entrar no altar de vestido de noiva, o rapaz todo vestidinho, bonitinho, cheirosinho, tal, mas um acredita no outro. Por que acredita no outro? Porque, passado algum tempo, eles desfazem o casamento, destroem o casamento. E os filhos ficam a lá vão ter. A verdade é essa. Quer dizer, um acreditou no outro, mas porque acreditou um no outro, essa crença de acreditar não sustenta, não solidifica aquela união, não marca aquela união. Isso é acreditar. E é o que acontece muito nos dias de hoje. Muitas pessoas acreditam em Jesus, acreditam no seu sacrifício, choram quando vem o filme de Jesus, ele crucificado. Enfim, as pessoas sentem aquelas sensações, aquelas emoções da fé emotiva, da fé do coração. Mas
depois esquecem. É a mesma coisa quando casa, uma acreditando na outra. Porém, quando a gente casa crendo na outra pessoa, é o meu caso, por exemplo, eu falo por mim, eu não vou falar por você, eu não vou falar por ninguém, eu falo por mim. Eu falo por mim. Então, quando eu me casei com a Esther, antes eu criei nela. Eu criei nas suas palavras. Eu disse para ela, Esther, eu estou trabalhando assim, eu estou trabalhando aqui, estou estudando, etc, etc, mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é deixar tudo para trás e eu quero ganhar almas para Jesus. Você aceita isso? Você aceita casar comigo nesses termos? Me acompanhar para baixo, para cima? Você aceita isso? Eu aceito. É isso que eu quero também. Então, ela creu nas minhas palavras como eu criei nas palavras dela. Então, o que eu fiz? Eu deixei meus pais, eu deixei a minha vida de solteiro, que era uma vida razoável, eu não tinha obrigação com ninguém, senão comigo mesmo, mas eu deixei a minha vida de liberdade, libertina, e me entreguei para ela porque eu criei nela. Por sua vez, ela deixou a sua família, o seu lar, as benesses da casa dos seus pais, e ela se entregou para mim. Quer dizer, ela creu em mim. Um creu na palavra do outro. E então nos casamos. Esse casamento, tem durado ao longo dos anos. São 53 anos que nós vamos completar no dia 18 de dezembro agora. 53 anos casados. Casados. Isso é crença. Nós cremos um no outro e mantivemos a palavra um para com o outro. Tivemos problemas, sim. Tivemos amargas, sim. Lutas. Tivemos desafios, enfrentamos desafios, sim. Mas aquela crença nunca foi assim questionada. Nunca, em toda a minha vida de casado, e eu falo por mim, nunca eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu vou largar ela e vou casar outra vez. Nunca. Nem sequer passou isso na minha cabeça. Porque eu a amava como amo, de fato e de verdade. Eu criei nela, eu provei o meu amor para com ela, crendo nela, que ela seria a pessoa que iria me dar apoio, ela seria a outra perna. Sem ela, eu não poderia andar, nem poderia correr, nem poderia competir, digamos assim, neste mundo. Eu precisava dela. E ela provou que me amava, provou que cria em mim, porque nos momentos mais amargos, ela se manteve firme e fiel. Isso é amor verdadeiro. Não é emoção, não é sentimento vulgar. Não. É realmente amor. Então, este é o amor de Deus por cada um de nós. Ele nos amou de tal maneira que abriu mão do seu único filho para ganhar a nossa vida. Ele creu em nós. Quando nós concordamos com ele, cremos nele também, então há o casamento. Então, eu tenho estado
casado com o meu Senhor há 60 anos. 60 anos. Que maravilha. Graças a Deus. Ele nunca me deixou. Nunca me abandonou. Tudo que ele promete na sua palavra, ele cumpre. Ele cumpre na minha vida. Ele tem me guardado, me protegido nos momentos difíceis, amargos, quando fomos levados para a fornalha. Ele nos guardou, não deixou queimar nem só um fio de cabelo. Nenhum fio de cabelo se perdeu por causa do fogo da fornalha. Estivemos na cova dos leões. Os leões tiveram as suas bocas fechadas e nós mantivemos-nos vivos. Porque ele estava garantindo a segurança da minha vida, aquela pessoa que lhe deu, que lhe entregou, que se casou com ele. Responsabilidade dele, a minha segurança. O pão nosso de cada dia é responsabilidade dele. Esse é o casamento. É isso que é crer em Jesus. Crer em Jesus não é dizer, eu aceito Jesus, e levanta a mão e vai lá na frente, recebe a oração. Não. Crer em Jesus é você crer todo o tempo da sua vida. A cada milésimo de segundo você crê nele. Você vive nessa dependência dele. Isso é que é crer no Senhor Jesus. Por isso que quando a gente crê no Senhor Jesus, a gente tem o poder de ser feito filho de Deus. O poder. Então, quando você fala Pai Nosso, o Pai ouve a sua oração, sem precisar de intercessor. Porque quando você fala Pai Nosso que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus, porque você crê no Senhor Jesus, então você tem o poder de ter sido feito filho, filha de Deus. Então, minha amiga e meu caro amigo, essa é a fé que salva. Eu estava há pouco conversando com colegas de ministério e eu fiz a seguinte pergunta. Quer dizer, eu deixei uma pergunta. Vem cá, se você morrer hoje, você tem certeza para onde vai a sua alma? Se você morrer agora, você tem certeza para onde vai a sua alma? Essa é a pergunta que a gente deixa no ar. Você tem certeza para onde vai a sua alma se você morrer hoje ou agora mesmo? Você tem certeza? Pois bem, eu tenho absoluta certeza. E quisera eu que Deus me levasse hoje, agora, nesse momento, para não ver essa porcaria de mundo, essa mundice, sujeira, essa maldade, a perversidade, esse inferno que é este mundo. Eu desejaria sair fora, fugir desse mundo, mas enquanto ele não quiser, eu vou ter que estar fazendo a minha parte, o trabalho que ele me incumbiu, eu vou cumprir a minha missão. Mas, para mim, é indiferente. E agora, nesse momento, ter uma síncope aqui e partir, ou ir daqui a 10 anos, 15 anos, não sei quantos anos lá, sei lá. Uma coisa eu quero, e eu tenho pedido a Deus, ó Deus, eu não quero viver uma velhice, eu não quero chegar numa velhice que eu fique na dependência das pessoas, na dependência dos outros. Eu quero viver na dependência tua até o último suspiro aqui neste mundo. Então, amiga, quando a gente crê no Senhor Jesus, casa com ele. É como Paulo, o apóstolo Paulo fala, aquele que se ajunta com o Senhor Jesus, quer dizer, que crê no Senhor Jesus, é um espírito com ele. Quer dizer, você que crê no Senhor Jesus de verdade, você é um espírito com ele. É muito grande isso, não é? Isso é magnífico, isso é extraordinário, essa é a riqueza que eu carrego dentro de mim, essa é a riqueza
ninguém pode tocar. Ninguém vai tocar. Por quê? Porque essa riqueza é intocável. É só quem é filho de Deus tem. Só quem é filho de Deus. Deus só tem filho, né? É só filho. Ele tem filhos, a exemplo do filho dele. Ele é o primogênito, nós somos os seguintes, graças a Deus. Que Deus, amiga e amigo, abra o seu entendimento, porque se por acaso, e com certeza, nós não fizemos nos entender, que o Espírito Santo venha fazê-lo compreender. Porque quando você é filha, o filho de Deus, está aqui escrito, você recebeu o poder de Deus. Você tem o poder de Deus de ser feito filho, filha de Deus. E quando você é filha ou filho de Deus, minha amiga e meu amigo, você não carrega o rei na barriga, não. O rei tem você nas suas mãos. Aleluia. Graças a Deus. Os quais, com licença aqui um instantinho só. Ah, que maravilha. Vou ler o texto novamente, que é muito lindo. Jesus veio para o que era seu, os judeus. Mas os judeus não o receberam, nem reconheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, aos que casam com ele, os quais não nasceram do sangue, da religiosidade, da doutrina, não nasceram da vontade da carne, não foram gerados por causa do prazer sexual, nem da vontade do homem, não nasceram porque é a vontade dos pais, que, eu quero ter um filho, não. Estes nasceram da vontade de Deus, aleluia. Então, quem é de Deus nasceu da vontade de Deus e tem o poder de ser filha, filho de Deus. E por isso pode dizer, Pai nosso que estás no céu. Aleluia. Vamos dançar, vamos sambar, vamos bailar de alegria, porque esse é o Espírito que Deus nos tem dado. Deus abençoe você e até amanhã. Aliás, deixa eu falar para você uma coisa. Preste atenção. A igreja do Senhor Jesus começou com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele começou a sua igreja, a exemplo de quando ele começou a humanidade, ele colocou um homem e uma auxiliar dele, que é a mulher, para que eles pudessem gerar filhos da justiça. Mas eles pecaram, todos os filhos que eles geraram, que é a humanidade toda, nasceram já no pecado. Mas com Jesus nasceu a igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Ele deu a vida dele para resgatar aqueles que creem no seu nome. Então, a igreja do Senhor Jesus é formada por aqueles que são filhos de Deus. E eu quero dizer para você que assim também aconteceu conosco. Eu digo conosco, Esté e eu. Quando nós nos casamos, quando nós cremos um no outro, colocamos essa crença em prática, então formamos a família nossa, família de Deus. E Deus, através de nós, como através de outros, ele tem feito pessoas nascerem de novo. Mas começou com o casamento. Você quer
ter sucesso na sua vida profissional, você quer ter sucesso na sua vida econômico, sucesso econômico, você quer ter sucesso em paz dentro de você, depois que você faz aliança com Deus, crê no Senhor Jesus, a coisa mais importante é o seu casamento. É o seu casamento. Porque você vai precisar de uma costela, você vai precisar da outra perna, da outra metade, para você manter-se na fé e em paz. Eu posso falar isso com você também, porque eu vivo aquilo que eu tenho ensinado e pregado. Então, há 53 anos nós estamos casados, graças a Deus, a minha vida, meu trabalho, tudo que nós vivenciamos nesse mundo tem tem se solidificado, se construído, edificado sobre esta pedra, o casamento, o sagrado matrimônio. Porque o sagrado matrimônio tipifica, simboliza, representa o casamento com Deus. Primeiro a gente casa com Deus, depois a gente forma a família com a parceira, com o parceiro. Deus abençoe a todos e até amanhã. Hoje à noite nós temos o trabalho da terapia do amor. Estamos trabalhando para que você tenha uma família constituída, sólida, para que venha ajudar você a ter sucesso neste mundo. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Graças a Deus.